Boa noite, pessoal, tudo bem? Mais uma vez nós estamos ao vivo para falar um pouco sobre o ensino de latim nessa semana, especialmente para falar sobre o Latim Primeiros Passos. Para quem não sabe, Latim Primeiros Passos foi o nosso primeiro conteúdo que colocamos aí para as pessoas, para os pais, darem para os seus filhos, para que seus filhos tenham contato com a língua latina. E acabou que também os pais, conseguiram se beneficiar deste material do latim para as crianças. Afinal de contas, o latim é a nossa língua mãe, né? Então, se as crianças se beneficiam, os pais, logicamente, se beneficiam também. Então, boa noite, pessoal que já está entrando. Peço aí que vocês coloquem nos comentários se o som está bom, se a imagem está boa, que hoje a gente tem convidadas especiais, né? Duas convidadas, duas mães que estão conosco aí já faz algum tempinho, né? Já, é a Vanessa, que tem 4 filhos, e a Cíntia, que aplica sozinha. Ela usa o currículo para ela não tem filhos. Então, nós vamos conversar com a Vanessa e com a Cíntia. Então, primeiro a gente vai conversar com a Vanessa. Peço que ela faça a solicitação, para participar aí da live com a gente. E vamos ver qual é a experiência, então, da Vanessa e da Cíntia. Vou dar uma olhadinha aqui. Nós temos participação internacional hoje, né? Internacional, porque a Vanessa mora na Inglaterra. Inclusive, lá é bem tarde já, né? E agradeço já de antemão dela ter topado participar aqui com a gente, né? Vanessa, se não estiver aparecendo para você a opção de você solicitar para participar, sai e entra de volta. Daí, quando você entrar, vai aparecer um recadinho assim para você participar com a gente, solicitar para participar da live. Daí você aperta esse botãozinho, senão eu não consigo te chamar, tá bom? Bom, enquanto isso, eu vou falar um pouquinho que amanhã, então, a gente vai fazer a abertura da turma, né? E vamos ficar, então, alguns dias com as vendas aí abertas. Nesses dias vocês podem, a gente vai colocar nas perguntas ali dos stories, vamos falar bastante sobre o currículo, queremos colocar, ela solicitou agora, queremos colocar também mostrando um pouquinho do material, a gente vai colocar uns vídeos no feed. Então, a partir de amanhã, né? Essa quinta-feira, né? Para quem estiver assistindo aí e não estiver ao vivo. Olá. Olá, Vanessa, tudo bem? Tudo bem, boa noite. Boa noite. Muito obrigada por ter entrado, mesmo sendo tão tarde aí para você. Imagina, é um prazer, imagina. Então, conta para nós, Vanessa, conta dos teus filhos, a idade deles, como você conheceu o nosso material. Tá. Meus filhos, eu tenho 4 crianças. Eu tenho o Bonifácio, de 5 anos, o Manuel, de 2 anos e meio, 3 anos e meio, desculpa. A Maria Isabel, de 1 ano e meio, e um bebezinho, a Tereza, de 4 meses. E eu conheci o latim, não me lembro como que foi, mas foi através do Instagram. E na época nós estávamos buscando alguma coisa para nós, né? Para mim e para o meu marido. Eu falei, nossa, para criança, um curso para criança, eu acho que eu vou optar por esse, né? Vou começar por esse. E acabou que as crianças foram bastante beneficiadas também. E aí na Inglaterra, vocês faz quanto tempo que vocês estão aí? 6 anos. 6 anos já? 6 anos. E como que é aí? Vocês participam de alguma igreja aí? Vocês têm missas em latim ou não? Como que funciona? Nós nos tornamos católicos não faz muito tempo. Quando nós chegamos aqui, nós éramos protestantes. E então teve uma mudança bem grande na nossa vida. E aqui não tem missa em latim, não tem. Mas em alguns cânticos, enfim, eles acabam cantando em latim, algumas pequenas orações. E aí as crianças gostam bastante, acham muita graça que eles estão rezando em latim. Eles estão estudando, né? Uhum. Estão escutando em latim. Chega na igreja também tem alguma Sim. música ou outra em latim. E eles confundem muito com o italiano. Nós também temos alguns amigos que são italianos, eles não sabem se é italiano, se é latim, eles ficam confusos. Tem bastante coisas semelhantes, né? Sim. Bacana.
Você faz homeschooling com as crianças? Oficialmente nós começamos agora, né, com Bonifácio com 5 anos. Aham. E nós começamos primeiro ano passado com uma catequese, né? E nós conseguimos um livreto em inglês, então eu estava ensinando para eles inglês, português e o latim agora veio a calhar, né? Uhum. Desde o comecinho desse ano, então é que nós estamos com as mesmas orações, eu pego as mesmas coisas, eu vou traduzindo, né? Uhum. E aí Uhum. agora com o latim já é uma grande ajuda, que estava no mesmo esquema do nosso ensino matutino, né? Então, E é você, legal. você consegue imprimir alguma folha ou você usa mesmo no celular, no computador? Como que é o esquema de estudo de vocês? Assim, tem algum horário formal, digamos assim? Ou vai indo na hora que dá, assim você coloca uma coisa ou outra? Não tem um horário formal, porque senão eu não consigo fazer nada. É. É, eu imprimo a cada primeiro dia do mês, eu imprimo então todo o material, né? E eu mostro para eles tudo que a gente tem para fazer durante o mês. E eu vou lendo a fábula, nós vamos fazendo as orações todos os dias de manhã. E aí, 2 vezes por mês, as crianças colorem, né? E fazem alguma arte diferente com as ilustrações ali. É bem simples, mas todos os dias nós fazemos as atividades. Acho que é bom, Legal. eles são pequenos, essa constância, assim, eu acho que eles Uhum. aprendem. É E é bem bom. justamente isso que a gente quer passar assim, para as pessoas, né? Às vezes as pessoas meio que se assustam de pensar que, poxa vida, mas latim para as crianças, latim é algo muito difícil, muito complicado, são para poucas pessoas, né? Mas veja, o contato com a língua é justamente isso que você está fazendo, né? Nós temos ali as orações que são simples, Uhum. então um pouquinho por dia ou ali, sei lá, 3 vezes por semana que seja, né? É um áudio que a criança escuta, é um flashcard que ela brinca. São coisas, são detalhes, na verdade, que vão fazendo aí no dia a dia a criança se acostumar com os sons, né? Esses dias a gente estava rezando, acho que era a oração do Pai Nosso, um dos nossos filhos, o mais velho, o Ângelo, né? Ele se enganou com algumas palavras que ele falou em latim. E a gente estava rezando em português, né? Quer dizer, ele já está tão acostumado que às vezes ele até se engana, né, no que ele está fazendo. Quer dizer, não é complicado para eles, né? Eles estão tendo ali acesso a uma língua que é. Não sei se os teus filhos eles falam português também. Falam Falam português. português, então quer dizer, tendo o latim também como base, isso se torna natural, porque o latim é a nossa língua mãe, né? E há muitas similaridades. E isso também faz com que com que as crianças tenham mais facilidades na própria língua do português também, né? Isso. Aqui em casa eu percebi a curiosidade deles em aprender as 3 línguas, assim. Eu achei que ia ser difícil no começo, porque eu estava aqui em casa nós só falamos em português. E quando o pai chega, então ele fala mais inglês com as crianças, ele domina mais o inglês. Mas eu estava, enfim, querendo ensinar as 2 línguas. E quando veio o latim, eu achei que ia ficar muito pesado para eles. Mas na verdade facilitou. E eles são muito curiosos, que idade gostosa assim para aprender. E eles Uhum. também acabam se confundindo às vezes nas orações com uma palavra em inglês, com uma palavra, né, eles vão se confundir, vão misturando, fica tudo bem engraçado. E tem um áudio que eu achei super bacana. Eu nunca tinha pensado em deixar as crianças acompanharem o áudio, né? Eu acabava ouvindo e aí lia para eles. E agora a gente coloca no computador para rodar o áudio e eles também acham muita graça do professor falando. Tudo para eles é muito divertido, né? Então eles aproveitam e vão aprendendo. Ficou até melhor o professor falando do que eu ensinando eles. Eu coloco também para os meus aqui em casa. Então, às vezes, o José está no escritório trabalhando e eu tô com eles lá. E daí, às vezes, eu não quero ler, daí eu coloco para eles ouvirem. Daí, principalmente o do meio, ele olha para mim e fala: Mas é o papai. Eu falo: É o papai que gravou essa oração para vocês ouvirem. Sim. É É bem muito legal. legal. Outra coisa interessante que eu acho das crianças pequenas é que elas começam a assimilar os padrões, né? Então, Uhum. existem padrões no latim que se repetem e elas começam a assimilar. E como elas conhecem as orações em latim e em português, também começa a fazer a assimilação da tradução. Então, é como se fosse, de certa forma, um pouco de método natural também, né?
porque elas Isso, vão isso. fazendo a associação, né? Esses dias a gente Isso. estava rezando a Ave Maria e daí o Ângelo, que é o de 5 anos, né? Ele falou assim para mim, mamãe, como que é, Santa Ave Maria, graça plena? Ele falou, Dominus tecum o Senhor é contigo? Ele falou para mim. Eu falei, querido. Ele falou, ele percebeu sozinho a tradução, né? E eu Sim, achei sim. isso muito interessante. Então, assim, se teve a gente comentou isso ontem, né? Teve alguém que comentou lá no Facebook, numa postagem nossa, ai, pobrezinhas das crianças aprenderem latim. Eu falei, gente, o que eles imaginam que a gente vai fazer, né? É tudo muito lúdico, né? O material é bonito, são Sim. brincadeiras, tem os desenhos, né? Tem os flashcards. Esse conteúdo acho que você não deve ter aberto ainda, mas o conteúdo número 9 ele tem os números de 1 a 10 em latim. Eu vi. E eu Uhum, falei para o Ângelo 3 dias, ele já decorou assim, quase a metade ali, ele já sabia. Ele falou, eu já sei esse. Eu tenho certeza que eu vou falar mais umas 3 vezes para ele e ele já vai aprender também, porque o aprendizado é muito rápido deles mesmo. sim. E aí a nossa intenção com o Latim Primeiros Passos é que ao longo, né, do primeiro ano, a criança vai desenvolvendo justamente esse repertório de escuta e de pronúncia que dá a base, porque ela vai Aham. assimilando os padrões, né? Quando ela estiver alfabetizada e começar então a ouvir as aulas, né? A ouvir as aulas do professor com o livro do Grado dos Primos, vai ser Uhum. ela já tem esse repertório para conseguir aplicar. E quando ele faz o ensinamento, ensinando em cada caso, cada declinação, ela já tem um pequeno repertório para lembrar, isso se aplica nessa oração também, né? Então se torna mais natural mesmo. E não sei se você chegou agora a ver alguma aula do Grado dos Primos também, né? Que Não os vi pais ainda. também acabam podendo acompanhar, né? São aulas curtas de 15 minutos e os pais podem ouvir. Então, às vezes, Uhum. ainda as crianças estão em idade que nem os teus, né? Que não tem como eles acompanharem ainda porque não são alfabetizados. Mas os pais se beneficiam porque estão aí um passo à frente, né? Então, quando chegar a idade das crianças fazerem as aulas, eles já aprenderam, já passaram dessa fase também. Então, as pessoas perguntam, a partir de que idade, né? Então, a gente fala, os adultos já se beneficiam, então não precisa, para começar, que não precisa nem ter filhos. Mas quando as crianças são bem pequenininhas, você só expõe eles e vai estudando um pouquinho, né? E quando eles Isso. atingem a idade de estudar, daí já tem um terreno aí preparado, não é mesmo? Sim, sim. Eu queria só falar dos flashcards, eles são ótimos. Aqui eu faço o jogo da memória, com as palavras, né? Eu coloco atrás, eu Uhum. plastifico, numa máquina e fica tudo assim tão bonito e as crianças conseguem brincar com aquilo. Eu uso para memorização de outras poesias que às vezes têm as mesmas imagens. É Sim. muito bom, muito bacana. Eu gosto muito do material. E meu marido fica aqui, ó, sempre estudando o latim também, é muito legal. Ele vai comprando os livros e nós compramos aquele Latim para Iniciantes, que é em inglês, né? Que tem são quadrinhos, se eu não me engano. As crianças pedem para que meu esposo leia também, eles gostam bastante. As crianças vão se interessando, eles são muito curiosos, então não tem nem que ter medo. A gente vai dando e eles É, vão pegando o ensino, né? Muito bom. maravilha. Muito obrigada, então, Vanessa, pela sua De participação nada, com a gente. gente. Obrigada a vocês. E vamos conversando aí. Vai Então, tá postando bom. aí no seu Instagram quando você usar o material, né? Pra gente Pode acompanhar. deixar. Pode deixar. Beleza. Muito Boa obrigada. Fiquem com noite. Deus. Tchau. Tchau. Boa noite. Tchau, Valeu. tchau. Então agora vamos chamar a Cíntia. A Cíntia, eu acho que já está na área. Ela É, tinha né? até solicitado já. Aham. Deixa eu Se ver clicar ali é foto, talvez. aqui. É. Ah, não. Então, se a Cíntia estiver aí, conseguir solicitar novamente, que eu acho que a solicitação dela já saiu aqui do ar. Vamos ver. Pessoal, nós estamos conversando aqui com a nossa segunda aluna da noite, que vai compartilhar um pouco para nós aí sobre o seu estudo, né? O seu contato aí com a língua latina. Então, Cíntia, você pode, se você estiver assistindo, sai e entra de volta, daí aparece de novo. Aí, apareceu. Vamos lá chamar a Cíntia, transmitindo.
E está entrando agora. Olá, Oi, Cíntia. Olá, Boa noite, tudo bem? boa noite, Karina. Tudo bem? E vocês? tudo Tudo bem. certo? Obrigada por participar com a gente, por aceitar conversar um pouquinho sobre a tua experiência com o Latim Primeiros Passos, né? Então, como que você conheceu o nosso material e como que está sendo aí para você estudar latim? Olha, o material de vocês eu conheci por a indicação, se eu não me engano, acho que da Deia e do Tiba. Uma vez eles comentaram que tinha um canal no Instagram que postava uns posts de latim para criança. E, curiosidade, como eu tinha interesse no latim por causa da igreja, cantos, leituras, e aí eu falei, não custa nada, né? Deixa eu olhar para ver como é que está sendo disponibilizado. E eu fiquei encantada, né? O professor colocava pequenos posts, porque era o começo do canal, Uhum, que eu acredito que seja, né? Naquele período no sim. Instagram. E aí depois veio a proposta de formar o curso para esses alunos que a gente agora, como você mesmo diz, a gente é os membros fundadores, né? Isso, da nossa primeira turma. Da primeira turma. Então, eu só tenho assim agradecer vocês pelo esse curso, pela essa proposta, porque eu falei assim, bom, se é latim para criança, então é para mim, né? Porque não tenho noção nenhuma. Então, assim, a gente conhece uma palavra ou outra, mas existe uma regra, né? O latim existe um porquê e ele é a mãe das línguas latinas, né? Como o professor vem sempre colocando. Então, tanto é que a Vanessa mencionou aí que eu ouvia um pouco de italiano, então, às vezes, eu também, em algumas situações, ouvia italiano e falava, nossa, mas parece latim, como lembra o som, o jeito de falar, as pronúncias, né? Mas eu tenho gostado, sim. Eu vejo o esforço de vocês, o seu também, Karine, procurar colocar aquelas imagens sacras para associar cada tema, cada mês. Eu penso assim que é a arte do belo, né? A gente poder contemplar o belo e descobrir essa riqueza dentro da igreja, né? Das imagens, retomar isso, né? Muitas igrejas a gente vai nos dias de hoje, eu, como católica, eu falo nesse sentido. Às vezes a gente vê a falta dessas imagens tão belas que trazem uma profundidade, né? Dos pintores, dos artistas, que querem expressar alguma coisa. E às vezes, quando a gente tem a oportunidade de ver, são algumas imagens com alguma menção em latim, e às vezes a gente ficava pensando, nossa, mas o que será que quer dizer? E o latim é uma palavra que quer dizer muita coisa, né? Às vezes a gente vê a palavra em si, uma palavra em latim e a profundidade, a riqueza que traz, né? Muito mais do que a gente tem lido em português aqui. Eu tenho gostado muito, sim, e tenho achado o material simples, para quem às vezes a pessoa tem dúvida, né? Eu penso assim, bom, se é para criança, é aquele beabá, aquele passo a passo, e agora, depois, com o tempo, já foi colocando outros materiais, foi enriquecendo o site, né? Cada mês eu vejo uma qualidade no material que tem apresentado, e agora entrou com grados primos, né? Que eu fiquei assim, nossa, que demais isso, né? Agora aprofundando na gramática, mas como você tem colocado, o professor faz aqueles vídeos, aulas de 15 minutos, 20 minutos, então não fica nada maçante, é acessível para todo mundo, então todo mundo tem 15, 20 minutos para poder acessar a aula, e eu acho que isso vai enriquecendo e vai aprendendo. Eu tenho gostado, sim. Que bom. Na verdade, essa questão, né, de apresentar o latim como algo natural foi a primeira motivação realmente nossa, né? Porque, veja, até a década de 60, na igreja nós tínhamos a missa em latim. Então, Sim, era algo natural, né? Muitas pessoas, muitos católicos, a maioria deles não tinham um ensino formal de latim, né? Você não tinha uma gramática para estudar o latim. Mas você sabia as orações, né? A maioria das orações o povo sabia, Pater Noster, Ave Maria, o Credo, né? O sinal da cruz, o Glória. Então, quer dizer, era uma coisa natural que se perdeu. é, Então, uma das dúvidas, né, que muitos professores tinham e têm ainda, né, é assim, como nós vamos
passar o latim para as crianças, sendo que o latim é uma língua muito sintética, a gente precisa pensar muito na gramática, etc. E a gente pensou, né? A Karina teve mais esse insight no começo, né? Bom, a gente tem que colocar as crianças em contato com o latim naturalmente. Então, colocando as orações, né? Colocando as imagens, algo que a princípio não seja maçante, não seja complicado. E, claro, a seguir a gente também coloca algo um pouco mais, um conteúdo um pouco mais gramatical para quem desejar, né? Porque isso também faz muita diferença. A gente percebe que muitas crianças até conseguem acompanhar, né? Porque ela já tem um contato ali mais natural e depois começa a analisar a língua, digamos assim, né? Que é o processo da língua natural. É assim que a gente aprende uma língua, né? A gente primeiro ouve, depois a gente fala e depois ainda, mais lá para frente, vão nos ensinar um pouco de gramática. Uhum. E foi justamente isso que a gente procurou fazer e parece que se encaixou aí com bastante famílias, né? Eu vejo que Pode falar. é até fácil a assimilação, porque a oração geralmente é a família, né? Aqueles já são casados, têm os filhos, então o que eles vão passar? Vamos fazer uma oração do Santo Anjo, vamos rezar um Pai Nosso, rezar uma Ave Maria, rezar uma oração antes de almoçar, de jantar, antes das refeições. E aí vocês tiveram esse insight de colocar esse tipo de oração em latim, porque já faz parte do cotidiano em termos da família. Então, o que a gente pega com a criança? A gente pega a oração, vamos aprender. E a criança tem essa facilidade, né? Ela tem essa facilidade. E o latim, ele tem um conduzir bonito, né? Da oração, até do canto, né? Eu vejo aqueles cantos gregorianos, antigos, bonitos. Então, a gente fica escutando assim, é uma coisa que traz uma sensação muito boa e eu acredito que isso também traz essa proximidade também daquilo que é espiritual, né, dentro do latim, daquilo que o latim é, né, os santos já diziam que você fazer uma oração em latim afugenta o inimigo, né, tem essa força também da oração em latim, então eu achei, assim, quando eu ouvi, conheci vocês e aí fui aprofundando e pegando as orações e até comentando com a Karina, antes a gente tinha conversado, eu falei, olha, Karina, o meu ritmo é diferente, porque eu sou solteira, não tenho filhos, então eu fico num ritmo de estudante, não das famílias em si, desse método que vocês geralmente as famílias aplicam. Então, para mim, eu baixo o arquivo, o áudio, coloco no meu pendrive, coloco no rádio, eu vou para o serviço e vou ouvindo, rezando o terço. Então, aí vou rezando em latim para ir aprimorando aquela coisa. Porque o listen, né, o áudio é muito bom também. Que bacana. Muito obrigada por ter compartilhado com a gente a tua experiência aí de aluna, então, de estudante. Agradecemos pela tua participação e mantemos contato, então. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigada, Deus abençoe vocês. Deus abençoe você Deus também. abençoe. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Então, pessoal, essas foram nossas duas alunas queridas de hoje, né? Agradecemos muito pela participação delas. Quem está assistindo aí também, que se tiver algum testemunho, alguma coisa, né, para falar sobre o material, você já faz, né? Então, manda pra gente, posta lá no Stories, né? Marca a gente lá, que depois a gente também reposta lá aqui no Instagram, beleza? Amanhã nós temos, então, a abertura, né, Cá? Da nossa próxima turma, né? Mais uma turma aí abrindo os primeiros passos. R$19 por mês a mensalidade. Então, realmente é um preço que a gente quer que para todo mundo, né, possa fazer aí junto com a gente essa nova turma, tá bom? Nós teremos um grupo no Telegram para acompanhar essa turma, né? A gente vai mandar o convite para todos os que já são alunos. A gente tinha até um grupo nos membros fundadores no WhatsApp, mas agora a gente vai fazer no Telegram porque lá fica mais fácil de fazer busca. Depois, quando você quer procurar coisas antigas da conversa, fica melhor. Então, a gente vai instalar lá o grupo para que os alunos também que já participam há mais tempo possam ajudar os novos também. A gente quer criar aí uma comunidade. Então, quem está, assim, de repente pensando em entrar, saiba que vai ter esse apoio também dos alunos, né? Dos outros alunos, de acompanhar, de ter
essa comunidade que vai estar aplicando junto para que vocês possam partilhar entre si, né? E nós vamos estar também no grupo participando. O professor vai dar algumas dicas lá, né? Para cada material que a gente colocar. E vai ter um momento ali específico também, de vez em quando, para tirar dúvidas ali. Porque às vezes a dúvida de um acaba sendo a dúvida de mais pessoas, né? Enfim, às vezes tem gente que tem vergonha de perguntar, ou às vezes pergunta e mais pessoas poderiam se beneficiar daquela resposta, né? Então a gente vai fazer agora esse grupo do Telegram, que acho que vai ser bacana para uma interação maior e para a gente fortalecer a nossa comunidade de pessoas que querem aprender latim, né? Ensinar para os filhos. Porque o que eu notei, né? Agora que eu fiz o curso do Evangelho em latim, né? O curso de latim eclesiástico, eu criei um grupo dos melhores amigos. E ali duas ou três vezes por semana eu posto um resumo ali nos stories desse grupo de melhores amigos. Então a pessoa, ela sempre está ali no Instagram, né? Diariamente. Então ela lembra que tem a aula, ela lembra o material da aula e ela consegue acompanhar mais facilmente, sabe? Às vezes, se tiver só lá no Hotmart, né? Você precisa entrar, colocar a senha, às vezes a pessoa esquece. Então, isso é um modo de interagir e você sempre está lembrando ali, sabe? Quais foram as palavras utilizadas, né? Quais foram as orações, o áudio, eu coloco ali para você escutar novamente. Então, essa interação é o que a gente quer fazer com a próxima turma, com os alunos também que já são assinantes, né? Vamos colocar ali no Telegram para sempre você ter o contato ali com o latim. É aquilo, tipo, não precisa ficar 2 horas por dia, mas um dia sim, um dia não, que seja, você sempre vai ter ali as palavras junto a você, a oração, os áudios, e isso eu acho que faz toda a diferença. Vamos colocar a Evelene no grupo dos melhores amigos. Ela não solicitou ainda. Manda lá uma mensagem pra gente, daí a gente não esquece depois no direct, beleza? Então é isso, pessoal. Amanhã, então, a gente abre a turma, esperamos todos vocês lá, tá bom? Um abraço, boa noite, Deus abençoe. Tchau, tchau. Até mais. Deus abençoe.